Bom, vamos abordar aí o assunto da indústria 4.0, né? O que vem a ser a indústria 4.0, tão falada nos dias de hoje, né? E também comentado como sendo a quarta revolução industrial, tá certo? Bom, primeiro, né? Esse termo nasceu na Feira de Hannover em 2013, por volta de abril de 2013, quando um grupo de pessoas liderado pelo Klaus Schwab colocou ao governo alemão uma proposta de uma nova política industrial, né? Então esse grupo já estava percebendo que transformações tecnológicas estavam acontecendo na indústria e que eram necessárias novas políticas por parte do governo, né? Tá? Porque era realmente uma grande mudança. A tecnologia estava mudando, ou melhor dizendo, está mudando a forma de trabalho nos dias de hoje, está mudando também a nossa indústria. Tá? Mas antes de falar da indústria 4.0, vamos olhar um pouquinho mais para trás, alguns séculos atrás, para entender um pouco mais do histórico das revoluções industriais, né? Começando lá no século XVIII, pela Revolução Industrial que começou na Inglaterra, a primeira Revolução Industrial com início na Inglaterra do século XVIII, onde houve a mudança do trabalho artesão para o trabalho assalariado, né? Então, foi uma revolução industrial onde teve um marco importante, que é a utilização do ferro como matéria-prima básica de toda a indústria, né? E também da utilização da energia a vapor dentro dessa indústria, né? Na prática, a energia a vapor e o ferro possibilitaram a mecanização dessa indústria, desse mercado, principalmente a indústria têxtil. Então, se você pensar que antes, né, as roupas eram desenvolvidas pelos artesãos, trabalhando, fazendo todo o produto desde o início até o final, né? Com a mecanização dessa indústria, né? Houve a divisão do trabalho, tá? Os artesãos, né, foram passados a se transformar em trabalhadores assalariados e surgiu a figura do capitalista, né? O cara que era dono do capital, né? A pessoa que era dono do capital, né? Que investia no negócio, criava essa indústria e contratava essas pessoas como trabalhadores assalariados. E é claro que houve um grande aumento na produção industrial com base nesse aspecto, tá certo? Então essa foi a primeira revolução industrial. Houve a mudança realmente da questão da energia a vapor sendo utilizado nessa indústria, né, na criação dessa indústria, e também do ferro como matéria-prima básica. E a mudança, né, do trabalho artesão para o trabalho assalariado. Esse é um marco importante e uma grande mudança para a sociedade, na figura do capitalismo que conhecemos hoje, tá certo? Bom, um século depois, né, no século XIX, surge a segunda revolução industrial, né, que houve a mudança aí da utilização da energia a vapor, né, sendo substituída pela energia elétrica, então a invenção da energia elétrica, tá? E também da mudança do ferro para o aço como matéria-prima básica da indústria. Então o ferro passou a ser a matéria-prima mais importante para essa indústria do século XIX durante a segunda revolução industrial. Então a segunda revolução industrial ela é marcada pelo período de grandes descobertas, de grandes invenções, né? O telégrafo, depois mais tarde o telefone, a própria energia elétrica, claramente, né? Além disso, né, culmina também com a produção em massa. Então o grande marco da segunda revolução industrial foi justamente a produção em massa, né, principalmente por causa dos automóveis. Então o automóvel possibilitou, né, a indústria automobilística veio com o conceito da produção em massa, tá certo? O que barateou logicamente o custo e transformou toda a sociedade, né, uma nova forma de viver, né, durante a segunda revolução industrial. A terceira revolução industrial acontece já no século XX, tá? Já eu diria em um menor impacto comparado com a primeira e a segunda revolução industrial, em termos de impacto na sociedade, tá? Mas é uma revolução que é marcada principalmente pelo advento do computador e do computador pessoal, né? Não só dos mainframes, mas também do computador pessoal. E eu vejo que isso mudou basicamente a área de serviços. Bancos sofreram grandes mudanças com a ideia da informatização, as áreas administrativas também, né, sofreram grandes mudanças com a área da informatização. Houve mudança e, logicamente, em alguns empregos, tá? Algumas funções deixaram de existir, mas não houve uma grande transformação como houve na primeira e na segunda revolução industrial. Eu diria o seguinte, uma coisa que é interessante, a primeira e a segunda revolução industrial, como o nome próprio diz, é uma revolução que afetou a indústria, né? Foi a criação da indústria e a transformação dessa indústria.
a terceira revolução industrial, ela é uma revolução que também afeta a indústria, mas que começa a afetar outros setores da economia, como por exemplo o setor bancário, tá certo? Mas depois dessa terceira revolução industrial, já no século XXI, né, nós chegamos aí na quarta revolução industrial, que ela, eu diria o seguinte, ela existe, ela acontece por causa da terceira, né? Porque justamente na terceira houve o advento do computador pessoal e também da internet. Na quarta revolução industrial, né, você começa a ter a internet sem fio, né, que já combina com muitos produtos, né, como por exemplo a internet das coisas, que possibilita essa quarta revolução industrial, tá? Além de outros, né, como a realidade aumentada da manufatura aditiva também. E também outras tecnologias que já existiam há pelo menos 15, 20 anos atrás e que agora, nessa quarta revolução industrial, ela passa a ter um grau de importância maior, né? Qual é a característica dessa quarta revolução industrial comparada com as demais revoluções? Bom, a quarta revolução industrial ela é diferente em três aspectos. Primeiro aspecto, na velocidade da transformação. Então, ela é uma revolução que acontece muito mais rápido do que aconteceram as três outras revoluções, né? A velocidade de mudança que nós estamos vivendo nos dias atuais, ela é sem precedentes. Ela não existe um marco na história de mudanças tão grandes, tão rápidas que vêm acontecendo em um curto período de tempo como nós estamos vivendo hoje. Então esse é o primeiro aspecto, a velocidade da mudança. Um segundo aspecto é a amplitude dessa mudança. Porque se nas outras revoluções elas estavam muito limitadas à indústria, essa quarta revolução industrial ela é algo que está afetando outros setores, não só a indústria. Eu diria que a indústria é uma das afetadas, mas principalmente nessa quarta revolução industrial, você vê o setor de serviços e o setor de comércio sendo amplamente afetados. Então você vê as faculdades, as instituições de ensino mudando seu modelo de negócio, tá tendo que mudar esse modelo de negócio com o ensino à distância. Você começa a ver, por exemplo, o comércio eletrônico, tá? Uma grande mudança na forma de comercializar bens e serviços, tá? E ver também novos serviços surgindo, como por exemplo os veículos compartilhados, tá? Os hotéis, né? Com modelos de negócio diferentes, tá certo? Então essa quarta revolução industrial ela muda alguns conceitos dentro de diversos segmentos, setores da nossa sociedade, tá? E existe um terceiro elemento que é a profundidade, né? Nenhuma revolução foi tão profunda como esta quarta revolução industrial está sendo. Então, em termos de profundidade, afetando mais segmentos da sociedade, isso realmente é o que a quarta revolução industrial tem promovido. Bom, mas vamos entrar um pouquinho mais de detalhe em relação a essa quarta revolução industrial. Eu vou compartilhar a minha tela e vamos continuar falando sobre quais são os elementos que estão afetando essa quarta revolução industrial, o que na prática estão viabilizando essa quarta revolução industrial.